Contábeis News, o podcast do contador. Olá, eu sou Daniele Nader e esse é mais um podcast do Portal Contábeis. Nos últimos dias, os termos desaposentadoria, reaposentadoria e revisão voltaram à pauta devido a uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Afinal, ela pode mudar os planos de muitos trabalhadores e aposentados. Para entendermos melhor o assunto, convidamos Hilário Bock, advogado especialista em aposentadoria. Hilário, para início de conversa, qual que é a diferença entre desaposentadoria, reaposentadoria e a revisão? Quando a pessoa se aposenta, a maioria das pessoas elas ficam insatisfeitas com o valor da aposentadoria. E aí começa aquela luta para tentar aumentar o valor do benefício. Só que nós temos pessoas que se aposentam e continuam trabalhando ou voltam ao trabalho, e temos aquelas pessoas que se aposentam e nunca mais trabalham. Essas pessoas que aposentam e continuam trabalhando, elas são obrigadas a contribuir para a Previdência Social. E como elas são obrigadas a contribuir, elas esperam que essas contribuições que são feitas depois da aposentadoria entre no cálculo do valor do benefício. Aí que nasce então a desaposentação, que é a utilização das contribuições para aumentar a aposentadoria. Mas também tem a questão da reaposentação. Como a desaposentação já havia sido negada pelo Supremo Tribunal Federal, as pessoas começaram a discutir outra hipótese. Quando elas continuavam trabalhando e completavam um novo ciclo que daria direito a uma nova aposentadoria, elas então pensaram em fazer o seguinte: olha, eu desisto daquela aposentadoria que eu tenho e faço o requerimento de um novo benefício. Então, aí nasceu a reaposentação. Mas o Supremo Tribunal Federal também disse o seguinte: olha, nós já falamos aqui que contribuições posteriores à aposentadoria não vão servir para aumentar o valor do benefício. E aí, então, surgiu uma terceira questão. Então, essas contribuições que nós pagamos, elas vão ser devolvidas? Esta é uma situação que está sendo discutida em vários âmbitos, né? A devolução das contribuições que não servem nem para desaposentação, nem reaposentação. Isso ainda não está definido pelos tribunais, embora já existam algumas sentenças determinando que sejam devolvidas contribuições que foram feitas depois da aposentadoria. O que eu particularmente acredito que não vai dar certo, embora tem muitas pessoas fazendo esses tipos de ação. Bom, então o que resta para aquelas pessoas que estão aposentadas e estão insatisfeitas com o valor da aposentadoria? Resta a revisão da aposentadoria, que nada mais é a correção do valor do benefício que foi concedido de forma equivocada. Mas aí, neste caso, só pode ser analisadas as questões anteriores à data do início do benefício. Não se pode incluir nenhum detalhe, nenhum tempo de contribuição, nenhum tempo de serviço posterior à aposentadoria. Então, o Supremo Tribunal Federal já falou não definitivamente para desaposentação e não definitivamente para a reaposentação. Até então, quem tinha direito à desaposentadoria? Bom, teria direito à reaposentadoria, né? Teria, né? Porque o Supremo já disse que não vai ter mais reaposentadoria, as pessoas que teriam trabalhado e completado um novo ciclo de contribuições. Por exemplo, um homem completou 65 anos e novos 15 anos de contribuição. Então ele teria direito, por exemplo, a uma aposentadoria por idade com as novas contribuições. E então ele abriria mão da aposentadoria que estaria recebendo para ter um outro benefício. Mas ainda assim é preciso fazer um cálculo para saber se o valor da aposentadoria vai aumentar, porque muita gente entra com um pedido de revisão e depois tem a surpresa do benefício reduzindo. E quem tinha direito à reaposentadoria? Bom, teria direito, né, também, porque o Supremo Tribunal Federal já excluiu essa possibilidade, todas aquelas pessoas que aposentavam e continuavam trabalhando, tendo que contribuir. Naturalmente que essas contribuições teriam que ser valores superiores àquele valor da aposentadoria, porque senão, na média, o valor também reduziria sensivelmente e a pessoa poderia ter surpresa no cálculo da aposentadoria. Quem tinha o direito da reaposentadoria ou desaposentadoria pode recorrer da decisão do STF? Olha, quanto à decisão da reaposentação e desaposentação, é desaconselhado o pedido de processos tanto no INSS como na Justiça. Mas existe a possibilidade de uma correção da aposentadoria, que é a revisão. Então funciona assim: todas as pessoas que se aposentaram, elas podem pedir uma revisão do valor da aposentadoria. Quer dizer, nem tudo está perdido. Dá ainda para salvar eventual erro no valor do benefício. Mas tem um detalhe: o prazo é 10 anos. Então, por exemplo, quem aposentou em 2009, começou a receber o benefício em 2009,
2019, já passou o prazo, né, que é 2019. Então, neste ano de 2020, quem vai poder fazer a revisão da aposentadoria são aquelas pessoas que se aposentaram de 2010 para cá, né, porque é o prazo de 10 anos. Como que as pessoas têm que saber se elas têm ou não têm direito a aumentar o valor da aposentadoria? Só tem um jeito, tem que pegar todo o processo que deu origem à aposentadoria. Todos os trabalhadores, todos os aposentados têm um processo de aposentadoria, porque lá na Previdência fica guardado. Tem que solicitar a cópia deste processo e analisar item por item para saber se foi feito o cálculo certo do benefício, se houve algum equívoco na hora do cálculo, e tem outras situações particulares também que podem gerar aumento no valor da aposentadoria, como por exemplo, reclamação trabalhista que o trabalhador fez e não foram incluídas no cálculo do benefício. Nós temos aquelas pessoas que trabalharam por conta própria e não pagaram a previdência, elas podem recuperar esse tempo de serviço para aumentar o valor do benefício. Tem aquelas pessoas que trabalharam como empregadas e não foram registradas, elas podem recuperar também e aumentar o valor da aposentadoria. Tem também aquelas situações de pessoas que exerceram atividades de risco, atividades especiais, insalubres, perigosas e penosas, que podem também aumentar o valor do benefício. Enfim, existem algumas situações, mas isso tem que ser analisado caso a caso para verificar quais são aquelas que podem gerar ou não aumento no valor do benefício. Enfim, todas as pessoas que estão aposentadas há menos de 10 anos podem fazer um processo e eu recomendo, aí sim, que se faça uma análise e, se for o caso, recorra para a Justiça. Essa foi a participação de Hilário Bock, advogado especialista em aposentadoria. Obrigada pela participação, Hilário. O Portal Contábeis agradece a companhia de todos os ouvintes. Buscamos trazer sempre o que há de mais importante e atual no mundo contábil. Continue acompanhando e assine nossos podcasts para trazermos cada vez mais conteúdos como esse para você. Até a próxima! Contábeis News. Acesse contábeis.com.br e saiba mais.